Alô, gente boa, querida. É um prazer estar com você aqui. Eu faço isso com toda a alegria, verdadeira espontaneidade do meu coração, na certeza de que essa proclamação, que não é minha, que não é uma invenção da minha cabeça, mas é o anúncio da Boa Nova eterna, que pela misericórdia de Deus, me habita. E também, pela graça de Deus, chega até você. E chega com autenticidade, realidade, simplicidade e todo o amor do coração. E eu espero, é a minha oração, que você se abra, que você se dilate, que você não se blinde, não se feche. Ao contrário, você se ofereça como uma esponja para absorver o máximo possível dessa graça que nos é oferecida todos os dias, redundantemente, graça gratuita, como diz Paulo, no amado, que é em quem todas essas coisas ganham a sua convergência e a sua aplicação de solução definitiva para o nosso ser, para a nossa vida. Ontem, depois de alguns dias falando de maneira simplificada, devocional, porém séria e completamente neotestamentária, ou seja, de acordo com o Evangelho e no espírito da percepção dos apóstolos de Jesus, eu terminei essa parte da oração chamada do Pai Nosso sobre a invocação do reino, que é uma invocação tanto quanto é uma evocação. É uma invocação para que ele venha sobre o mundo, sobre todos nós, sobre todas as criaturas e sobre toda a criação. E é uma evocação, porque o reino de Deus já está dentro de mim que creio nessa soberania poderosa e sutil que me faculta livre-arbítrio possível dentro das contingências relativas do espaço-tempo, ao mesmo tempo em que me dá consciência de que existem coisas que transcendem o meu arbítrio pessoal, em relação às quais eu dependo completamente do que está para além da minha concepção, da minha e da sua percepção. Então, convide amigos, amigas para chegarem, virem, estarem aqui conosco. Nós prosseguimos hoje falando agora sobre a sequência disso. Quando vocês orarem, Jesus disse, não usem de vãs repetições, porque o vosso Pai Celeste sabe. Antes que ele o peçais, ele sabe. Você ora não é por causa de Deus, é por causa de você. É para você se escutar na presença do Deus que sabe. Que é Deus e que é Pai, que é Pai, que é Deus e é o Painho, ao mesmo tempo em que é o Senhor sobre todas as coisas. Orareis assim, Painho, Pai, Abba, de todos nós, que estais sobre todas as camadas dimensionais e sobre todas as existências. Santificado seja o teu nome na minha consciência, e a partir da minha consciência, onde quer que eu olhe, onde quer que eu veja, onde quer que eu toque, e distribui essa mesma percepção a outros, para que outros também ganhem entendimento e se separem do ódio, se separem da perversidade, se separem da mesmice medíocre e repetitiva, das mesmas banalidades e tolices e vaidades, e me ofereça eu consagrado e santificado
e separado para a prática do amor, da compaixão, da misericórdia, da justiça, da bondade, da verdade. Isso você tem aí 4, 5 falas minhas sobre o significado de santificado seja o teu nome. O que esse nome significa? Tem a ver com o apelido de Deus, com um conjunto de letras, com um código de definição para Deus? Nós vimos que não. E vimos que isso tem a ver com a natureza, com o caráter, com a essência de Deus, com quem Deus é. Desapelidadamente, quem Ele é para todos os seres humanos e para toda a sua criação. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E falamos sobre isso, como eu já disse, 4 ou 5 dias seguidos aqui. O bastante para criar uma consciência e uma internalização que pode ser completamente essencial para a sua percepção, para a sua cognição, para a sua autopercepção, para a sua avaliação da existência em volta e para que você compreenda como Paulo desejou, escrevendo aos Efésios, para que eu e você compreendamos qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o comprimento, qual é a largura, e para que compreendamos o amor de Deus que excede, o amor de Cristo que excede. É uma compreensão para além do que possa ser contido nos ambientes pequenos da nossa compreensão. É compreender a transcendência. Não é explicar a transcendência, que vai ser sempre algo apropriado pela fé, que transcende o logicismo, os racionalismos, as filosofias, que são todos aparatos muito reduzidos e pequenos. Mas nós somos chamados para, mesmo sem podermos externalizar, compreendermos um certo entendimento que cresce em nós como uma intuição e que se apropria dia a dia, crescentemente, como uma revelação que nos é dada sem códigos de linguagem ou de palavras, mas que se assenta em nós como algo que excede a todo entendimento de homens, de anjos, de principados, potestades, criaturas de qualquer nível ou dimensão, mas que é algo que está disponível para a nossa apreensão pela fé. De modo que eu pratico e vivo com paz uma quantidade imensa de coisas que me transcendem a compreensão e o racionalismo, mas que cabem na minha racionalidade, porque racionalismo é um sistema que pretende fechar uma compreensão. Mas a racionalidade carrega a lucidez de saber que existem coisas muito maiores do que cabem na minha razão. A racionalidade é a qualidade do significado racional. E uma das principais qualidades do significado racional é a pré-compreensão de que existem coisas que transcendem a nossa capacidade, que excedem o nosso entendimento, mas que nem por causa disso deixam de ser possibilidades de apropriação para nós. E praticamente tudo no Evangelho me conduz e me leva com racionalidade bem distante, bem alongada, de modo que eu não saio dando passos cegos em nada, mas eu reconheço o limite de mim mesmo e reconheço que o Evangelho transcende o meu limite e que a Boa Nova está para além da possibilidade de todas as minhas racionalizações, de modo que é por isso que aquele que anda com Deus
tem que aprender a viver pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem. De modo que eu vou vendo, entendendo, enxergando, compreendendo, discernindo até onde a minha capacidade cognitiva, intelectual, intuitiva, percepcional me concedem, me permitem. Mas eu não me permito limitar pelas fronteiras do meu pensar nem do meu compreender. Eu sei que eu posso ir com a minha lógica muito longe, até as paredes do universo, até o Big Bang. Mas existem coisas que estão para além dessa parede remota, para além das extensões do que seja auscultável, do que seja estudável, do que seja perceptível, do que esteja disponível aos sentidos. E pobre daquele que se reduz aos limites do seu próprio entendimento e da sua própria compreensão, vai perder a vastidão da infinitude, que está para além da compreensão ordinária, mas que pode se estabelecer como uma intronização de um conhecimento transexplicativo, transcognitivo, mas que nem por causa disso deixa de ser algo apropriável como realidade pacificadora e que me capacita pela fé a andar num chão firme, sobre o qual eu não tenho tantas definições e às vezes definição alguma, mas que nem por causa disso deixa de ser o estribo da minha caminhada, a solidez do meu andar, pisando no invisível, vendo o invisível, frequentemente esperando até contra a própria esperança, mas me apropriando de bens que transcendem qualquer que seja a presunção de qualquer ciência do imediato. Isto posto, depois de dizer, quando vocês orarem, vocês dirão, venha o teu reino, com as compreensões simples que eu trouxe a todos os que quiseram e a todos os que, estando aqui hoje, ainda queiram, é só voltar atrás, está tudo gravado na minha plataforma aí no YouTube. E eu sugiro que você volte não só na oração do Pai Nosso, mas que você vá para Mateus capítulo 1, verso 1 e vá acompanhando essa sequência para você ser um ser sequenciado de compreensão e consequencial no seu entendimento do Evangelho e da revelação simples de Jesus para a vida de cada um de nós. Uma vez que a gente aprendeu o significado básico de dizer, venha o teu reino, hoje a gente bota o pé no chão de seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que é uma continuidade. Porque quando eu digo venha o teu reino, eu estou pressupondo a prática da vontade revelada de Deus. O reino de Deus não é um vazio, não é um conteúdo oco, não é uma bolha. O reino de Deus é denso. O reino de Deus está carregado de pautas divinas, de temas e de propostas e de possibilidades, de praticabilidades divinas na nossa existência. Por isso, o venha o teu reino desemboca inequivocamente, inevitavelmente, inexcusavelmente na oração seguinte, consequencial. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque sem a disposição da prática da vontade de Deus, não há reino de Deus nenhum a ser provado por mim como benefício pessoal. O reino de Deus vem porque Deus é o Deus do reino e porque Deus é soberano sobre todas as coisas, apesar de toda a volição pervertida, adoecida, egóica, maligna, perversa, narcisista, cega, presunçosa, arrogante, soberba da condição de todos nós humanos. Filhos da arrogância, vermes da soberba arrogante. É o que nós somos. O melhor de nós é um gusano ainda. É um bicho da carne podre, que tem grande deleite frequentemente naquilo que não é a bondade de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus a ser praticada nos nossos encontros com nós mesmos, com o próximo, com a criação, com todas as existências. Há uma tendência, como já falei diversas vezes, na nossa natureza, há uma propensão que habita o nosso ser. É a tal da amartia, lá na expressão grega, do significado de pecado como uma tortuosidade, como uma inclinação numa dada direção, com uma certa maior facilidade, porque tem uma quantidade enorme, um conjunto de coisas dentro de mim que acabam me pendendo numa certa direção, de modo que a prática da vontade de Deus, na encarnação do reino de Deus na minha vida como boa nova, não como um acontecimento soberano que venha sobre todos, como eu falei no dia de ontem. Chega uma hora em que toda a vontade de Deus e toda a oferta do reino de Deus que nos é oferecida para ser apropriada volitivamente durante toda a nossa existência, mas que muitos de nós contra isso se insurgem e nos insurgimos e vivemos frequentemente contra essa possibilidade, consciente ou inconscientemente, mas vivemos na prática o que no final realizamos. É o não reino de Deus, é a não vontade de Deus, na entronização da nossa própria soberania, da nossa vontade, que não passa de coroa de vaidade, de tolice, de bobeira, de loucura. Eu fico feliz quando eu vejo que pelo menos para algumas pessoas, o tempo, o envelhecimento, o acumulado de experiências, as dores ou os aprendizados que remetem à gratidão podem gerar transformações de consciência, podem, em alguns, aumentar a lucidez, podem melhorar algumas pessoas, como eu vejo muita gente que eu conheço desde a minha juventude, e que foram melhorando, foram se aposentando das tolices, das vaidades, das torpezas celebradas, das arrogâncias tratadas como coroa de glória pelo indivíduo mais cego que a cegueira, mas mais presunçoso que a presunção. E aí me dá alegria quando eu vejo que o tempo não passou em vão para algumas dessas pessoas, onde é nítido o processo de aposentadoria da vaidade, da vanidade, da futilidade, da tolice, e uma apropriação cada vez maior e crescente das coisas pelas quais a vida vale a pena, e que são as únicas que justificam o sentido da existência.
Mas tem muita gente que nem o tempo, que nenhuma aprendizagem, que nenhuma dor, que nenhuma experiência traz a elas qualquer forma de luz. E se traz, elas fecham os olhos deliberadamente e chamam a iluminação de ofuscamento, ao invés de uma graça de clarificação do caminho. Infelizmente, a maior parte da humanidade fecha os olhos, vira a cara, vira o rosto. Por isso é que o processo de maturação, de envelhecimento, que deveria melhorar todo mundo, não melhora a todos, mas somente alguns. E a gente vê alguns outros que vão ficando mais idosos e vão ficando piores, mais maníacos, mais tomados de pequenas taras pessoais, mais cultuadores dos seus hábitos adoecidos e perversos, como sendo virtudes pessoais a não serem tocadas nem mudadas. É o tal da filosofia da Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre eu mesmo, sempre Gabriela. Quando é uma coisa boa, amém, aleluia. Mas infelizmente, na maioria das vezes, são coisas que deveriam mudar com o tempo, que deveriam se adequar a fim de nos educarem para o que seja ainda vida, na dimensão da aproximação da morte, que não vai matar a ninguém que de fato se deixe possuir por consciência de transcendência e significado espiritual. Agora, para que a prática da vida me seja benfazeja, me seja um benefício, ou seja, me faça bem, seja para mim carregada de boa nova, para que a vida em mim seja uma boa notícia para mim e uma boa notícia de mim para outros que me veem, que me observam e que eventualmente aprendam comigo, com o meu exemplo, com as melhoras existenciais e psicológicas e de caráter, e de comportamento, e de maturação, e de entendimento da minha existência, para que seja assim, para que eu me torne um beneficiário disso, é preciso que eu pratique a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, diferentemente do que a religião ensina, a religião ensina que a vontade de Deus é porque é. O que é uma coisa horrorosa. Para mim, desde criança, quando eu perguntava a alguém o que era a vontade de Deus, e alguém, especialmente os religiosos, porque eu só perguntava isso para o pessoal de igreja, que vivia com Bíblia na mão, fazendo oração, indo a cultos, ou cantando para lá e para cá, em casa. E essa história de vontade de Deus, desde que eu era um pequenino, sempre esteve no meu radar de percepção. Que negócio é esse? Porque eu só faço o que me dá vontade. Eu só como o que eu gosto. Eu só subo nas árvores que eu desejo. Eu só mergulho nas águas que me atraem. Eu só ando com os amigos que me dão prazer. Eu só brinco as brincadeiras que me enlevam, que me enternecem, que me distraem. Então eu vivo para a prática da minha vontade. E eu associava, obviamente, a vontade de Deus a todas aquelas ordens que nem sempre eu compreendia muito.
ou na maioria das vezes eu não compreendia quase nada, que vinham sobretudo da minha avó materna, que foi uma figura importantíssima no meu cotidiano infantil, ou frequentemente da minha mãe, muito menos do meu pai, porque ele fazia todo o possível para dar qualquer ordem, trazendo uma carga de racionalidade explicativa enorme anteriormente à proposta. De modo que quando ele te dizia alguma coisa, ele te dava todas as razões para aquilo. Até porque ele mesmo tinha plantado em mim essa semente da racionalidade. Ele me dizia, não faça nada na vida antes de pensar na razão de ser das coisas. Que é para você nunca fazer por fazer. Porque quem faz por fazer, sem entender o significado do que faz, vai ser desviado daquilo que é instruído a fazer por não saber a razão do feito, a razão de ser do que está sendo proposto. E se te propuserem fazer alguma coisa que a sua racionalidade reaja totalmente contra ela, você tem a sua permissão, minha permissão de não fazer. E eu cresci com essa bem-aventurança paterna. Mas, por exemplo, do lado religioso da minha avó materna, todas as vezes que eu queria saber alguma coisa, ela dizia porque sim ou porque é, menino não tem que saber por quê, só tem que obedecer, vai e faz. Conclusão, eu não fazia praticamente nada do que me mandavam sem me explicarem. Mas quando me explicavam e fazia sentido, eu ia contentemente praticar aquilo porque fazia sentido. Porque tinham me dado uma razão, uma lógica de obediência. Como Paulo chama aqui na epístola dele aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele chama de culto racional, a obediência à vontade de Deus, de culto racional, que é o que transforma a nossa mente, que é o que transforma o código do pensamento, que é o que assenta as bases da compreensão, do verdadeiro entendimento. Essa submissão racional à vontade de Deus, assim como também acontece com a submissão racional e explicada a uma instrução paterna, materna, ou de figuras parentais, como um avô, uma avó, pessoas que estão ali para nos orientarem, para nos ajudarem, para nos disciplinarem, ou um professor, ou um mestre, ou um pastor. É recomendável que todo mundo saiba, até onde seja possível, o porquê de tudo aquilo que seja recomendável ser praticado. Agora, sem que haja essa disposição explicativa, só pessoas muito pré-condicionadas, só gente tendente à hipnose mais tola possível, só pessoas altamente impressionáveis, amedrontáveis, apavoráveis, com tendências de religiosidade cega, com propensão ao fanatismo, é que obedecem por obedecer. E eu espero que não seja o seu caso, porque se for é trágico. Esse estado mental é um dos estados mais adoecidos que alguém pode manter e guardar para si mesmo. E boa parte da tragédia mundial, universal, planetária, vem dessas práticas emburrecidamente dogmatizadas e praticadas de maneira fanática, sem nenhuma consciência dos passos que se dá e das consequências. Por isso o mundo é tão loucamente inconsequente. E as pessoas são educadas todo dia para a inconsequência. Dando um exemplo do cotidiano universal que nos abraça a todos, por exemplo. A gente sabe
Se nós continuarmos acelerando, e estamos acelerando o consumo de energia fóssil, ou de queima, de carvão, ou da produção de todas essas formas poluentes de energia que vão aumentando o efeito estufa e vão criando um processo desagregador exponencial em tudo que nos cerca no ambiente planetário, que vai sendo todo ele atingido. Não tem a ver apenas com ar e com atmosfera, tem a ver com todas as coisas existentes no planeta. Isso é um conjunto que se entrelaça. Não são coisas estanques. Mas a falta de consciência das coisas faz com que você ouça uma notícia que diz: olha, nós estamos batendo todos os recordes contra a nossa vida. Dizia-se que se subisse 1 grau a temperatura, a vida já começaria a ficar difícil. Para nós, para os mares, para as águas, para as criaturas todas. Se subisse 2 graus, já ficaria uma coisa muito ruim. Os oceanos já seriam profundamente alterados, os níveis dos mares, a seca dos rios, as faltas de água, ou as extravagantes inundações, os extremos e os excessos. A gente sanduichado no mundo de polos, não só polos ideológicos, como a gente vê, mas os polos dos extremos do clima, dos extremos da existência, dos extremos fenomenológicos, fazendo a nossa vida acontecer entre exageros o tempo todo, nunca adequados a nada que seja tranquilo, pacificado, com as sequências antigas, aonde a primavera era a primavera, o verão era o verão, o outono era o outono, o inverno era o inverno. Na minha terra, no Amazonas e na Amazônia, por exemplo, em Belém do Pará, eu sou do tempo, que já passou há muitos anos, em que literalmente você marcava o cinema. Eu me lembro, quando eu era levado como criança de Manaus para Belém, para a Praia de Salinas, ou para Mosqueiros, ou para alguma coisa assim, especialmente pela minha mãe, que gostava muito de fazer esse programa, e eu era só uma criança, ou mesmo por causa de algumas condições médicas mais favoráveis em Belém do Pará, eu fui de Manaus para Belém. E lá a gente marcava tudo para antes ou depois da chuva, que caía mais ou menos de maneira pontual às 2 da tarde. Com pequena variação de 10 minutos para cá, 5 minutos para lá, mas era pontual, a gente podia dizer. Tem pessoas que nunca mais voltaram lá e que ainda ficam falando daquele tempo como se fosse vigente e deixou de ser há décadas. Que aquilo ali já não tem mais nenhum relógio natural para nada. Em toda a Amazônia, que era um reloginho, você sabia exatamente quais eram as estações. Por exemplo, no Amazonas, você dizia com graça, aonde quer que você chegasse, que no verão chovia todo dia, no inverno chovia o dia todo. E tinha dia para começar, tinha dia para terminar. Hoje em dia você não sabe, quando eu digo hoje em dia, já tem algumas décadas, você não sabe de mais nada. Pode chover muito no verão e pode não chover nada. Mas chover todo dia no verão, não mais. Chover o dia todo no inverno, não mais. Pode chover, pode não chover, pode ser, pode não ser, ninguém sabe mais. E é algo totalmente anormal, é uma desconstrução de ecossistema pavorosa. Mas nós estamos sendo advertidos há muito tempo. E agora, os recordes vão sendo batidos. Em 1992, no Earth Summit, no Rio de Janeiro, chamado Eco 92, eu estava lá, o prazo era para que os 2 graus chegassem em 200 anos.
E eu pregando lá na Cinelândia para um grupo de quase 1 milhão de pessoas, terminando aquele evento universal, num acontecimento que os cristãos fizeram lá na Cinelândia, eu falei, isso é loucura, isso não vai durar 200 anos. E eu me lembro que eu falei, olha, se isso durar 100 anos até atingir essa meta, já é um exagero. Podem baixar isso para 80. Aí de 10 em 10 anos vinha uma nova reatualização e eu via que caiu de 200 para 120. Em 10 anos, eles atualizaram, diminuíram 80 anos. Aí 10 anos depois, cai de 120 para 80. Aí 10 anos depois, cai de 80 para 40. E eu estou o tempo todo dizendo, não vai durar isso. Quando eles disseram que era 80, eu tenho coisas escritas aqui no meu portal, caiofabio.net. Quem quiser se dar o trabalho de ir lá e pesquisar na palavra meio ambiente ou ecologia, qualquer coisa assim, vocês vão ver que eu escrevi lá há 25 anos atrás, ou 24 anos, 23 anos atrás. Não será assim. Será muito antes e será exponencial. Ora, eu estou dizendo isso por causa da vontade de Deus, é o que nós estamos tratando aqui. Eu não perdi o meu tema. Agora, nem essas coisas que a ciência revela a gente leva a sério. Agora nós chegamos num ano em que o avolumamento de polos extremos e extravagantes estão atingindo a todos nós, na Terra inteira, em todos os países. Não apenas em alguns lugares, mas aqui no nosso país a gente vê de norte a sul todos os desastres manifestos. E você vê um lugar como Guaratiba do Rio de Janeiro, 9 horas de manhã, está com quase 60 graus de impressão térmica. O Rio, 40 graus, que já era um absurdo de quente, agora virou o Rio 60 graus, num espaço de tempo curto e chocante. Agora a pergunta é, tem alguém querendo fazer a vontade revelada do que precisa ser feito para nós impedirmos ou diminuirmos ou atrasarmos ou reduzirmos a hecatombe que nos espera? Não, você não está nem pensando nisso. E quando esse assunto vem, eu sei o que você que é cristão pensa. Você chega e diz, como eu vejo aí nos comentários de Instagram, de outras redes e plataformas sociais, vejo o pessoal dizendo, não se preocupa não, Caio. Na hora H, Jesus volta. É o que os idiotas dizem. Me desculpa, mas você tem que ser chamado solenemente de meu amado panaca. Pelo amor de Deus. Não se preocupa não, Caio. Como eu vi um garoto aí outro dia, mal saiu do coeiro, como a gente dizia lá no norte antigamente, da fralda. Não se preocupa não, Caio. Quando ficar feio demais, Jesus volta. Mas o feio demais somos nós que estamos fazendo, violando todas as luzes, todas as compreensões, todas as clarezas, todas as definições, porque a gente até gosta de saber, mas ninguém gosta de fazer, ninguém gosta de praticar. É por isso que Jesus começa aqui dizendo, faça-se, venha o teu reino e seja feita, ou faça-se a tua vontade. Faça-se. Quando a gente está ainda na oração que diz, venha o teu reino, como eu disse esses dias passados, ainda há o espaço para a gente dizer, venha de ti, venha para nós. Agora, faça-se a tua vontade, tem a ver comigo. Tem a ver com todas as criaturas inteligentes, na terra ou no céu.
Por isso, a expressão faça-se a tua vontade não é apenas algo para ser uma invocação terráquea, apenas espaço-temporal. Mas Jesus disse, faça-se a tua vontade, assim no planeta Terra, como em todas as camadas dimensionais, onde há lucidez, inteligência, compreensão, consciência de todas as outras formas de criação, de criaturas, de energias, de existências, que tenham todavia luz, em todas as formas de inteligência, que a tua vontade seja feita, porque não é apenas na Terra que a gente lida com esse contraditório alarmante e apocalíptico que nos cerca todo dia, mas é no universo todo. O meu curso, Área 51 do Evangelho, pretende mostrar como esse faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, é algo que não está posto aqui como poesia. Porque nos céus dos céus e nas outras dimensões, a mesma desobediência está presente. As mesmas articulações de contradição ou de enfrentamento ou de choque contra a vontade revelada de Deus estão presentes em homens, em anjos, se você quiser o apelido bíblico, a semântica bíblica para ser usada, em anjos, em arcanjos, em extraterrestres, em seres trans e interdimensionais, ou de civilizações ou transcivilizatórios, tudo isso que com calma, eu faço questão que quem quer aprender, aprenda no ambiente certo, no tempo e na hora, no ritmo certo de compreensão, porque é fundamental que a gente entenda a extensão do conflito. Nós não estamos lidando, como Paulo diz, eu citei ontem em Efésios, no capítulo 6, nossa luta não é apenas, não é só e nem é tão somente contra carne e sangue. Não é apenas contra a química corpórea ou contra as impressões psicológicas traumáticas negativas da gente, ou contra os condicionamentos, ou não é apenas contra as mensagens subliminares altamente indutoras de comportamento, não é apenas em relação ao amontoado cultural que possa ter pervertido o nosso entendimento e cognitividade, não. É também, e sobretudo, Paulo diz, contra o que desde a antiguidade, desde os dias do profeta Daniel na Bíblia, começou a ser chamado de principado, que é quem inaugura na Bíblia essa expressão de principados espirituais, principado da Pérsia, o principado da Grécia, o principado de Israel. É o profeta Daniel que lida e que introduz essa temática, que cresceu antes de Jesus no chamado período intertestamental, especialmente com a produção de livros como o livro de Enoque e outros semelhantes, nos apocalipses que aconteceram no período anterior à vinda de Jesus, os textos pseudepígrafes, apocalípticos ou escatológicos daquela época de efervescência, de expectação de que o Messias de Deus se manifestasse em qualquer momento na terra, o que veio a acontecer em Cristo Jesus, em Jesus o Cristo, conforme a gente tem aqui, já vimos nas narrativas do Evangelho. Então, a expressão usada por Paulo de principados e potestades designa, para aquele tempo, desde o profeta Daniel e adiante, é apenas uma designação de natureza semântica, designa essas outras camadas e camadas e camadas e camadas de existência que nós herdamos da Bíblia judaico-cristã,
os apelidos de anjo, arcanjo, principado, potestade, poderes, tronos, soberanias, isto, aquilo outro. São vários níveis de camadas dimensionais e também de projeções civilizatórias. Tem um cara que passou aqui ainda agora e falou, tá doidinho. Eu sou feliz na minha loucura e sinto maior pena de você que não consegue entender nem o português que eu estou falando, tentando tornar isso a coisa mais simples possível para a compreensão. Porque se eu começar a falar com complexificações, aí é que você não vai entender nada. Mas eu estou pensando numa criança, num adolescente, e eles entendem fácil. Crente é que não entende coisa nenhuma, quando já está tomado pelos vícios do fanatismo cognitivo. Mas então, prosseguindo, essa vontade de Deus não é algo para ser praticado apenas aqui por nós, no planeta, mas é algo a ser praticado em todas as dimensões cósmico-universais, que estão para além até da tangibilidade ou do alcance das nossas compreensões. Mas Jesus disse, quando vocês orarem na terra, peçam também pelo céu. E quando vocês orarem, pedindo que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como ela é feita no céu, é porque vocês estão aludindo às dimensões benéficas e da obediência a Deus em outras dimensões, embora haja desobediência a Deus, tanto na terra quanto nos céus. Mas o paradigma, o padrão referencial é busque obedecer a Deus na terra como se você fosse um anjo de consciência, de percepção, de gnose celestial, sendo praticada na lucidez da sua vida, sabendo a razão de ser das coisas, botando o pé no chão firme da revelação de Deus acerca da vontade dele. Aí você diz, bom, Caio, até aqui foi uma introdução, e foi mesmo, foi só uma introdução. Não é uma interdição, é uma introdução para um monte de outras coisas que precisaram ser ditas ainda, para todos nós. E aí a pergunta que vem de imediato e apressadamente é, mas escuta, o que é a vontade de Deus? Aí tem muita gente que pensa que a vontade de Deus é o que o pastor, ou o padre, ou o sacerdote, ou seja lá quem seja, o ministro da sua religião, ou o mentor dela, seja como você queira apelidar esses que são o centro de convergência das suas atenções e de onde procedem as suas instruções, supostamente vindas de Deus para a sua prática. Aí tem muita gente que pensa que é isso. Eu fui lá, o pastor disse que era para fazer isso, eu fiz. A coisa mais patética, mais ridícula, mais absurda. Tem gente que se o pastor disser que é para comer caca ungida, ele come caca ungida, consagrada ao Senhor. Ou se forem os ovos de Abraão, ele vai cozinhar todos eles. Ou o feijão do Valdomiro, eles vão comprar por R$1.000. Ou a água benta do Jordão, seja lá o que seja. Você não quer nem saber. Já está condicionado ao fetichismo. Ou se alguém chega e diz para você, todos os homossexuais estão no inferno. Aí você não quer nem saber, diz, ai meu Deus, eu que sinto essa coceirinha ali, acolá, já estou no inferno. E aí fica doente mental, acaba internado em clínicas, ou fica tão perturbado com essa suposta vontade de Deus que se esquizofreniza, ou que se bipolariza. E quando o indivíduo tem a presunção de achar
que aquelas declarações do maníaco que disse a ele qual é a suposta vontade de Deus, quando essas coisas são por ele praticadas, alguns desenvolvem a arrogância narcisista de pensar que Deus está em dívida com eles, porque eles praticam a vontade de Deus, que está reduzida em alguns lugares a dinheiro. Se der dinheiro, está fazendo a vontade de Deus. É quase a compra de um passe. É um pedágio adquirido. É um go-through, para você passar sem nem olhar para o lado. Já paguei, atravesso, qualquer cancela, não tenho que parar onde está escrito stop. Eu vou. Porque eu paguei. Ou eu ganhei o direito, porque eu suporto esse culto aqui uma vez por semana. Tenho direito de, no resto da semana, atropelar, pintar, bordar, fazer o que eu quiser. Porque eu adquiri esse direito, fazendo essa vontade de Deus reduzida a esse nível patético. Como é o caso de uma quantidade imensa de pessoas. Imensa, grande maioria vive assim. É trágico. As pessoas mais lúcidas que eu conheço estão fora da religião. São aquelas com as quais eu tenho mais prazer em conversar, uma conversa que tem começo, meio e fim, sentido, lucidez, que é agradável, que quando você diz o que faz sentido é compreendido, quando você questiona o que não faz sentido, que elas porventura digam, elas mesmas aderem dizendo é verdade, mas no ambiente dos dogmas, da religião, no ambiente das fossilizações doutrinárias, não há argumento, não há conversa. O dogma cela, fecha, cancela qualquer tipo de lucidez, de conversa, de busca de entendimento, porque até buscar o entendimento, buscar discernimento, já parece ser uma sofisticação transgressora da vontade de Deus, como acontece na grande maioria dos casos das pessoas que me ouvem aqui, ouvirão depois, e daquelas que não me ouvirão, mas que não ouvem justamente porque não querem ser chocadas, eventualmente com algo que vai lhes fazer pensar, e tudo que elas não querem é pensar, porque não querem enxergar, não querem ouvir, não querem entender, não querem mudar, não querem se converter, não querem ser sarados pela vontade de Deus que cura a natureza da gente, a vida da gente. Porque é só ela que nos cura e nos capacita a nos tornarmos de fato humanamente mais humanos e mais divinos, cada vez mais. E conquanto essa seja a razão, a religião, todavia, ensinou para a maioria das pessoas que qualquer desejo de pensar já constitui uma transgressão. É por isso que religião e ciência são tão antagônicos, embora não haja nada entre ciência e fé, mas entre ciência e religião o antagonismo é classicamente claro, definido e, na minha opinião, não há como fazer conciliação. Porque aonde há dogmas, não há pensamento, não há descoberta, não há aprofundamento, não há mais nada. Já está tudo feito, estabelecido e o teto é baixo. Não dá nem para você passar direito nele. Mas a sua pergunta é, então qual é a vontade de Deus? Ora, a vontade de Deus, aqui falada por Jesus, faça-se. Primeiro, é uma coisa praticável. Por isso ele diz, faça-se. Porque não é algo etéreo, irrealizável, ou tão transcendental que eu acesse apenas num estado nirvânico, de consciência treinada. Não.
Ele está falando isso para um grupo de pessoas na Galiléia dos gentios, onde tinha, além de judeus, judeus religiosos, judeus não religiosos era a maioria, tinha também gente de cultura helenista, greco-romana, tinha um grande contingente de pessoas influenciadas pela cultura romana. Havia legiões romanas em volta do Mar da Galileia. Tinha gente vindo, tomado pela cultura dos nabateus, vindos da região de Petra, da Jordânia, da além do Jordão, das regiões do deserto, de Moabe, de Amon, de Edom, da Síria, de Damasco, do norte no Líbano, de regiões para além do Líbano, da África, dos lugares mais variados, porque a rota comercial mais importante atravessava a Galileia, vinha desde a África, desde a Etiópia ou de lugares até mais para dentro da África do que a Etiópia, mas a Etiópia era um grande centro de produção comercial. Chegava no Egito, e aí as caravanas ainda engrossavam com muito mais coisas, especiarias, e roupas, e sedas, e trabalhos, e manufaturas, as mais diversas. E à medida em que iam passando, não só iam vendendo, mas iam incorporando novos adereços para serem negociados adiante. E quando chegavam naquela região da Galiléia, aquilo era um grande centro comercial e também multifacetado do ponto de vista cultural. Era metropolitano, era transmetropolitano, era transnacional, era internacional. Por isso, desde os dias do profeta Isaías, era chamada de Galiléia do mundo, dos gentios, círculo de todos. E por ali passava a Via Maris, que é esse centro comercial, essa highway comercial que ia embora para a Índia e para lugares distantes, de modo que as notícias iam e vinham no fluxo das mercadorias e dos mercadantes, dos mercadores, de modo que é nesse lugar, que é nessa estrada, que é nessa highway que Jesus bota o acampamento mais importante dele, onde ele passa a maior parte do tempo e da vida dele, conversando com pescadores, com agricultores, com comerciantes, com militares, com gente de todas as culturas e de linguagens diferentes, de regimes diferentes, de deuses diferentes, de religiões diferentes, presentes ali com aquela imensa variedade temática que existia, que habitava a Galiléia, e você não esqueça disso, porque é com essas pessoas que ele está conversando. E não com um grupo monolítico, religioso de Jerusalém, todo mundo uniformizado. Não, ele está falando com gente que está vindo da terra e indo para a terra toda. E num lugar onde o convívio com a variedade, com a diversidade humana de todas as categorias estava presente. Então ele não está falando com um grupo especial de monges do deserto, de meditadores, de meditação transcendental. Não está